Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Retornamos à sua companhia com sinceros votos de paz, saúde e alegria no bem. Aqui estamos na www.tvnovaluz.com, com programação variada, oferecendo a você um conteúdo de qualidade, buscando luz na compreensão da doutrina espírita, como a bússola para a nossa jornada de construção do reino de Deus dentro de nós mesmos. Prossigamos em mais uma videoaula sobre o tema Justiça Divina, através do livro O Céu e o Inferno. Você pode participar de nossas videoaulas com comentários, sugestões e perguntas sobre os temas que estamos disponibilizando através da TV Nova Luz. Utilize nosso e-mail armando@falcone.com.br e você terá acesso ao nosso trabalho. Hoje, em nosso 25º encontro semanal, neste ciclo de estudos, continuamos o capítulo 6, cujo título é Doutrina das Penas Eternas. Allan Kardec convida-nos a refletirmos no capítulo 6. A partir do item 6, se Jesus ameaçou os culpados com o fogo eterno, também os ameaçou de serem lançados na geena. Ora, o que vem a ser a geena? Nada mais, nada menos do que um lugar nos arredores de Jerusalém, um monturo onde se despejavam as imundícies da cidade. Dever-se-ia interpretar isso também ao pé da letra? Entretanto, era uma dessas figuras energéticas de que ele se servia para impressionar as massas. O mesmo se dá com o fogo eterno. E se tal não for o seu pensar, ele estaria em contradição, exaltando a clemência e misericórdia de Deus, pois clemência e inexorabilidade são sentimentos antagônicos que se anulam. Desconhecer-se-ia, pois, o sentido das palavras de Jesus, atribuindo-lhes a sanção do dogma das penas eternas, quando toca o seu ensino, proclamou ele mansidão do Criador e a sua benignidade. No Pai Nosso, nos ensina a dizer: perdoai-nos, Senhor, as nossas faltas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Pois se o culpado não devesse esperar algum perdão, inútil seria pedi-lo. Esse perdão, porém, é incondicional? É uma remissão pura e simples da pena em que se incorre? Não. A medida desse perdão subordina-se ao modo pelo qual se haja perdoado, o que equivale a dizer que não seremos perdoados desde que não perdoemos. Deus, fazendo do esquecimento das ofensas uma condição absoluta, não podia exigir do homem fraco o que ele, onipotente, não fizesse. O Pai Nosso é um protesto cotidiano contra a eterna vingança de Deus. No item 7 acompanhamos: para homens que só possuíam da espiritualidade da alma uma ideia confusa, o fogo material nada tinha de improcedente, porque mesmo já participava da crença pagã quase universalmente propagada. Igualmente, a eternidade das penas nada tinha que pudesse repugnar a homens, desde muitos séculos, submetidos à legislação do terrível Jeová. No pensamento de Jesus, o fogo eterno não podia passar, portanto, de simples figura, pouco lhe importando fosse essa figura interpretada à letra, desde que ela servisse de freio às paixões humanas. Sabia ele, ao demais, que o tempo e o progresso se incumbiriam de explicar o sentido alegórico, mesmo porque, segundo a sua predição, o Espírito de verdade viria esclarecer aos homens todas as coisas. O caráter essencial das penas irrevogáveis é a ineficácia do arrependimento. E Jesus nunca disse que o arrependimento não mereceria a graça do Pai. Ao contrário, sempre que se lhe deparou ensejo, ele falou de um Deus clemente, misericordioso, solícito em receber o filho pródigo que voltasse ao lar paterno. Inflexível, sim, para o pecador obstinado, porém pronto, sempre pronto a trocar o castigo pelo perdão do culpado, sinceramente arrependido.
Este não é, por certo, o traço de um Deus sem piedade. Também convém assinalar que Jesus nunca pronunciou-se contra quem quer que fosse, mesmo contra os maiores culpados, a condenação irremissível. Seguindo, no item 8, acompanhamos: todas as religiões primitivas, revestindo o caráter dos povos, tiveram deuses guerreiros, que combatiam à frente dos exércitos. O Jeová dos hebreus facultava-lhes 1000 modos de exterminar os inimigos, recompensava-os com a vitória ou punia-os com a derrota. Tal ideia a respeito de Deus levava a honrá-lo ou apaziguá-lo com sangue de animais ou de homens, e daí os sacrifícios sangrentos que representavam um papel tão saliente em todas as religiões da antiguidade. Os judeus tinham abolido os sacrifícios humanos? Sim. Os cristãos, apesar dos ensinamentos do Cristo, por muito tempo julgaram honrar o Criador, votando aos milhares as chamas e as torturas, os que denominavam hereges, o que constituía, sob outra forma, verdadeiros sacrifícios humanos, pois que os promoviam para a maior glória de Deus e com acompanhamento de cerimônias religiosas. Hoje ainda, invocam o Deus dos exércitos antes dos combates, glorificam-no após a vitória, e quantas vezes por causas injustas e anticristãs. Podemos conferir em O Livro dos Espíritos, na questão 258A. Não é Deus, então, quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Respondem os benfeitores: nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Assim não fosse, e ele não seria Deus. Quão tardo é o homem em desfazer-se dos seus hábitos, prejuízos e primitivas ideias. 40 séculos nos separam de Moisés, e a nossa geração cristã ainda vê traços de antigos usos bárbaros, se não consagrados, ao menos aprovados pela religião atual. Foi precisa a poderosa opinião dos não ortodoxos para acabar com as fogueiras e fazer compreender a verdadeira grandeza de Deus. Mas, à falta de fogueiras, prevalecem ainda as perseguições materiais e morais, tão radicais e tão radicadas está no homem a ideia da crueldade divina. Nutrido por sentimentos inculcados desde a infância, poderá o homem estranhar que o Deus que lhe apresentam, lisonjeado por atos bárbaros, condene a eternas torturas e veja sem piedade o sofrimento dos culpados? Sim, são filósofos ímpios, como querem alguns que se hão escandalizado vendo o nome de Deus profanado por atos indignos dele. São eles que o mostram aos homens na plenitude da sua grandeza, despojando-o de paixões e baixezas atribuídas por uma crença menos esclarecida. Neste ponto, a religião tem ganho em dignidade, o que tem perdido em prestígio exterior, porque, se homens há devotados à forma maior, é o número dos sinceramente religiosos pelo sentimento e pelo coração que prevalecem. Mas, ao lado destes, quantos não têm sido levados, sem mais reflexão, a negarem toda a providência? O modo por que a religião tem estacionado em antagonismo com os progressos da razão humana, sem saber conciliá-los com as crenças, degenerou em deísmo para uns, em cepticismo absoluto para outros, sem esquecermos o panteísmo, isto é, o homem fazendo-se Deus ele próprio, à falta de um Deus mais perfeito. Platão vai nos lembrar, no Livro dos Espíritos, lançado em 1859, enquanto existir o mal entre os homens, subsistirão os castigos. É a necessidade de criarmos um Deus à nossa imagem e semelhança pelo nosso primitivismo. Avançamos e entramos num outro item, argumentos a favor das penas eternas. E nele, no item 10, nos diz o codificador: voltemos ao dogma das penas eternas. Eis o principal argumento invocado em seu favor.
Abre aspas. É doutrina sancionada entre os homens que a gravidade da ofensa é proporcionada à qualidade do ofendido. O crime de lesa majestade, por exemplo, o atentado à pessoa de um soberano, sendo considerado mais grave do que o for em relação a qualquer súdito, é por isso mesmo mais severamente punido. E sendo Deus muito mais que um soberano, pois é infinito, deve ser infinita a ofensa a ele, como infinito o respectivo castigo. Isso é eterno. Fecha aspas. Refutação. Toda refutação é um raciocínio que deve ter seu ponto de partida numa base sobre a qual se apoie premissas, enfim. Tem que ter fundamento. Tomemos essas premissas aos atributos de Deus: único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições. É impossível conceber Deus de outra maneira, visto como, sem a infinita perfeição, poder-se-ia conceber outro ser que lhe fosse superior. Para que seja único, acima de todos os seres, faz-se mister que ninguém possa excedê-lo ou sequer igualá-lo em qualquer coisa. Logo, é necessário que seja de todo infinito. E porque são infinitos os atributos divinos, não sofrem aumento nem diminuição, sem o que não seriam infinitos, e Deus perfeito tampouco. Se se tirasse a menor parcela de um só dos seus atributos, não haveria mais Deus. Por isso que poderia coexistir um ser mais perfeito. O infinito de uma qualidade exclui a possibilidade da existência de outra qualidade contrária a que pudesse diminuí-la ou anulá-la. Um ser infinitamente bom não pode ter a menor parcela de maldade, nem o ser infinitamente mau tem a menor parcela de bondade. Assim também, um objeto não seria de um negro absoluto com a mais leve nuance de branco, e vice-versa. Estabelecido este ponto de partida, oporemos aos argumentos supra os seguintes. 11º item. Só um ser infinito pode fazer algo de infinito. Quando nós temos o símbolo do infinito, nós vamos ver que é uma contínua circulação de energia, onde não há princípio nem fim. O homem finito, nas virtudes, nos conhecimentos, no poderio, nas aptidões e na existência terrestre, não pode produzir senão coisas limitadas. Se o homem pudesse ser infinito no mal que faz, sê-lo-ia igualmente no bem, igualando-se então a Deus. Mas se o homem fosse infinito no bem, não praticaria o mal, pois o bem absoluto é a exclusão de todo o mal. Admitindo-se que uma ofensa temporária à divindade pudesse ser infinita, Deus, vingando-se por um castigo infinito, seria logo infinitamente vingativo. E sendo Deus infinitamente vingativo, não pode ser infinitamente bom e misericordioso, visto como um desses atributos exclui o outro. Se não for infinitamente bom, não é perfeito, e não sendo perfeito, deixa de ser Deus. Se Deus é inexorável para o culpado que se arrepende, não é misericordioso? E se não é misericordioso, deixa de ser infinitamente bom. E por que daria Deus aos homens uma lei de perdão se ele próprio não perdoasse? Resultaria daí que o homem que perdoa aos seus inimigos e lhes retribui o mal com bem, seria melhor que Deus, surdo ao arrependimento dos que o ofendem, anegando-lhes por todo sempre o mais ligeiro carinho. Achando-se em toda parte e tudo vendo, Deus deve ver também a tortura dos condenados. E se ele se conserva insensível aos gemidos por toda a eternidade, será eternamente impiedoso? Ora, sem piedade, não há bondade divina. Damos uma pausa por aqui e prosseguiremos estudando o tema Justiça Divina em nosso próximo encontro. Convidamos você a acompanhar 24 horas dia a www.radioevoluir.com. É a nossa web rádio espírita,
onde você vai ter programação variada ao seu dispor em qualquer parte do planeta onde haja conexão com a internet. Convidamos você também a se beneficiar dos tratamentos espirituais realizados através do SOS Preces, diariamente de 8 às 24 horas, 4 linhas telefônicas, telefone prefixo 32, número 3236-1122. Sempre um amigo para ouvi-lo, oferecendo uma mensagem de confiança. Ajude-nos a divulgar a Web Rádio Evoluir, a TV Nova Luz, o SOS Preces em seus contatos e redes sociais. Está à sua disposição também o nosso e-mail, armando@falcone.com.br, onde você pode enviar as suas dúvidas, perguntas ou colaborações. Agradecemos a sua companhia e audiência, ajude-nos a divulgar esse programa nos seus contatos, nas suas redes sociais e desejamos que cada dia da sua atual reencarnação sejam de estudos, reflexões e vivência dos postulados ensinados pelas obras da codificação do Espiritismo. Ler, aprender e vivenciar cada dia mais. Um grande abraço, até a nossa próxima aula, eu te espero lá.